Bom dia para todas as prendas de todas as querências desse nosso Rio Grande do Sul. Estamos começando hoje mais um episódio do Prenda Empreendedora, onde histórias de tradição, lazer, cultura e empreendedorismo ganham vida. Com o apoio de Casa Íris, Casa da Prenda e do Peão, localizada na rua Joaquim Nabuco, 106, em Novo Hamburgo. E no programa de hoje temos a alegria de receber Maria Cândida, uma jovem prenda com uma trajetória já marcada por dedicação e amor ao tradicionalismo. Ex-prenda regional da 10ª região tradicionalista e com importantes conquistas ao longo da sua caminhada. Seja muito bem-vinda, Maria Cândida. Tradicionalistas a ti e a todos que nos assistem. Então, e tu é a primeira prenda juvenil do CTG Lomba Grande daqui da região. Sociedade Gaúcha da Lomba Grande. Então tá. E me conta, quem é a Maria Cândida além da faixa de prenda? Então, essa é uma pergunta bem complicada hoje em dia, porque sou uma pessoa que viveu a vida inteira pro tradicionalismo e eu acho que hoje eu enfrento uma fase de mudanças, realmente. Primeiro pela adolescência e também pela passagem de prenda juvenil para adulta, que também não está muito distante. Então eu tô numa área bem de descoberta entre quem eu sou sem vestido, né. E, acho que hoje é até uma incógnita para mim mesma. Está em constante transformação. Aham, com certeza. Porque, a gente vive muito isso, né. E eu sou uma pessoa que gosta de viver muito intensamente, então, eu sou prenda hoje em dia. E que idade que tu tem, Maria? Eu tenho 16 anos. Uma prenda muito jovem já na tradição, e é tão bonito ver isso, né. Sim, com certeza. E como o tradicionalismo ele entrou na tua vida? Então, eu sou tradicionalista desde pequena. Eu acho que eu não sei muito bem em que momento isso aconteceu, porque os meus pais me levaram para o CTG desde muito nova mesmo. Eu acho que eu devia ter 1 ano, 2 anos, porque eles sempre gostaram muito. Eles nunca foram tradicionalistas, mas eles sempre frequentaram e tal, né, porque a gente sabe que existe uma diferença. Então eu acho que cresci nesse meio, assim, e cada vez fui pegando mais amor e mais gosto e hoje em dia vivo pra isso. Sim, não, você CTG é um ambiente muito bom, né, Com é certeza. familiar, e que nem eu digo sempre as jantas, os almoços do CTG, não é só o pessoal que dança, que vai no CTG, né, ele é aberto ao público em geral, né, e É. isso é muito bom. E assim, o que que tu lembra, assim, tu falou que começou muito cedo frequentando o CTG, mas qual a primeira memória do CTG que tu tem, assim? Olha, eu danço na invernada desde muito nova. Eu acho que isso é uma das coisas que mais vem à minha mente quando falamos em eu criança e CTG. Então, acho que uma das minhas memórias mais importantes foi o meu primeiro concurso. Eu tinha 5 anos, o meu primeiro concurso de Ah, prendas. bem que toca, Aham. né. E eu lembro, inclusive, que a minha mãe não queria que eu concorresse. Olha só, olha mãe, olha aí. Aham, porque ela dizia: "Não, é muita responsabilidade, tu quer mesmo?" E eu olhei e falei: "Mãe, eu quero, e aí eu vou". E aí eu lembro que a gente passou dias decorando poesia e fazendo e tal. Chegou no dia eu estava muito nervosa. Ai, com certeza, né, com 5 anos já Aham. com uma responsabilidade dessa. Sim, e as outras prendinhas todas ficavam tipo: "Ai, será que eu consigo falar? Será que eu não consigo?". E aí eu lembro que eu cheguei e falei e fui embora como se nada tivesse acontecido. Já estava, né, já estava É. pronta para os palcos de prenda. Então foi muito no automático mesmo tudo. Mas acho que essa é uma das minhas memórias mais importantes, assim, é que mais vem. Sim, e o que te encantou nesse universo das prendas, te encantou ou te encanta ainda hoje? Eu acho que, assim, a principal coisa é a parceria, a amizade, o ambiente acolhedor. Também hoje em dia, como prenda, a questão de conhecer muitos lugares diferentes, ter muitas experiências, compartilhar isso com muitas pessoas. Acho que isso é uma das questões que mais me encanta, além, é claro, do nosso principal motivo, que é, recordar o que a gente viveu no passado, né, porque a gente sempre fala que o tradicionalismo ele não é uma volta ao passado, porque tem muita gente que acredita que é isso. Não, é um recomeço, um recordar realmente, A né. gente aprende com isso, né, a Com gente, certeza, digamos, é a nossa raiz, né. com certeza. A nossa intenção é totalmente não deixar morrer essa tradição que é tão bonita desde
que vem desde muito tempo, né. Então, acho que o que me encanta é isso. Sim, e como foi a tua trajetória até chegar à prenda regional da 13ª região? Então, foi uma caminhada bem árdua, confesso. Hã, eu passei eu era prenda, do CTG Cancela da Fronteira, fui prenda desde mirim lá, só que era uma entidade muito pequena e tal, então a gente tinha as nossas limitações, claro, né, por ser uma cidade pequena também. Então eu posso dizer claramente que foi uma caminhada muito difícil. E eu gosto sempre de ressaltar isso, porque às vezes as pessoas pensam tipo: "Ai, tá, ela chegou ali, mas e o que Como, que né, o que que teve que como? passar, O que como que foi essa aconteceu?". trajetória? Então, hoje em dia eu posso dizer que eu fui prenda regional graças a mim e graças à minha mãe, porque nós fomos praticamente sozinhas pra região. Óbvio, com muitas pessoas que tiveram ao redor, das outras regiões, das outras cidades, porque eu posso dizer tranquilamente que eu recebi mais apoio das outras cidades. Então, De Benezante acha que quem vai receber o apoio do exato. CTG, que frequenta e às vezes não, né. É, Esse universo às vezes a gente não conhece, mas é bom falar sobre isso, né, porque tem muitas prendas que estão vindo por aí e o esforço tem que ser realmente da com prenda, né. certeza, é. Então, assim, era uma vontade muito grande. Inclusive, pra te ter uma ideia, eu já tinha parado de concorrer dentro do CTG, e eu resolvi retornar, porque eu queria ser prenda regional. E aí eu fui, e aí nisso me esforcei, dei o meu máximo e conseguimos essa conquista. Ai, sim. Fui primeira prenda juvenil da 10ª região e é, assim, uma das partes que mais importantes da minha vida hoje foi essa, foi o momento em que eu realmente me descobri como prenda e também como pessoa e essa questão, então foi muito especial. E que idade tu tinha quando conquistou esse título? Eu tinha 13 anos quando eu fui prenda juvenil do CTG e quase fazendo 14 quando eu fui pra região. E qual a responsabilidade de uma prenda? Porque tem as responsabilidades Sim, com também, não é certeza. só tu ir lá e concorrer, tem, né. E me É. conta um pouquinho como são essas responsabilidades. Então, a gente tem muitas responsabilidades, tanto em eventos culturais, quanto em eventos da sociedade, mas eu diria que hoje o papel das prendas, assim, o mais importante, que eu considero mais importante, é, o desempenho com a sociedade, porque eu acho que isso é muito importante. Nós criamos uma barreira, acabamos criando com o tempo, uma barreira entre a sociedade e o tradicionalismo que não pode existir. Né, então nós prendas estamos aqui hoje para quebrar essa barreira, para levar o tradicionalismo para todos os lugares e para todas as pessoas. A gente desempenha um papel muito importante com os jovens hoje também, por sermos jovens, né, Sim, atuantes. sim. E não, isso é bom, né, Então os jovens na tradição, né. exato. Então a gente desempenha realmente esse papel. Eu lembro que tem uma tradicionalista muito querida, que sempre fala que os jovens são o florescer do tradicionalismo, e eu acredito muito nisso. Não, com certeza, né, porque daí sabe que tá indo certo, né, que tá realmente resgatando a tradição, a cultura e levando adiante, Sim, porque senão para, né, senão com com certeza. certeza. E ao longo da tua caminhada, tu conquistou 6 faixas, né. Me Sim. conta um pouquinho sobre cada uma dessas faixas. Então, eu tive minha primeira faixa como prenda Dente de Leite, lá no CTG Cancela da Fronteira ainda, e aí eu fiquei 1 ano e pouco, 2 anos com ela. E, claro, ali era o início, né, era a descoberta, não E com tinha e com que muita. e com que idade a prenda dente de leite? Então, ela não é uma categoria que tem em todos os CTGs, né, Sim. então ela não tem geralmente uma idade descrita, a gente tem a idade descrita da prenda mirim. Sim. A gente considera a prenda dente de leite aquela prenda bem pequenininha mesmo, 4, 5 anos ali, bem o início, eu tinha 6 na época, então foi bem ali naquele início mesmo, descoberta. Depois eu fui terceira prenda mirim, inclusive não deveria ser, porque, eu passei uma categoria. Não se cobra tanto assim. Não, mas eu passei uma categoria, inclusive isso é um negócio que eu gosto de falar, porque é muito importante, a gente não pode atropelar as fases, eu me arrependo muito de ter feito isso, então eu deveria ter sido prenda chinoquinha antes de ser mirim, e eu já fui pra mirim. Então, quando eu concorri pra mirim,
as minhas concorrentes tinham 12, 13 anos e eu tinha 9. Então era Um desafio. era uma diferença bem grande, assim. Então eu fui terceira Prenda Mirim e acabou que aconteceu toda a pandemia nesse meio tempo. Ah, sim. Então eu fiquei 4 anos com a faixa de Prenda Mirim. E aí sem CTG, né, sem atuação nesse meio direta por conta da pandemia. Claro, a gente fazia uma coisa aqui, outra ali, mas nada muito. Sim, porque estava todo mundo, né, Exato, estava todo resguardado em mundo casa, sim. mas teve movimentações também, né, Sim, exato. coisa assim, né, Sim. não se parou de evento. Exato. Então, fiquei esse tempo ali, e alguma coisa meio que foi passando, assim, por eu ter ficado muito tempo parada ali, e eu resolvi que eu não iria concorrer mais. Porque era muito trabalho e a gente tinha muita responsabilidade, eu também não queria mais. Passou a pandemia, eles anunciaram que teria o primeiro concurso pós-pandemia, e aí eu lembro exatamente dessa cena, que eu cheguei pra mãe e falei: "Eu quero concorrer". E ela falou: "Mas por que que tu quer? Tu nem tá dançando mais, tu nem tá correndo mais". Mas tá ali dentro, né, o coraçãozinho da E tradição exato, tá pulsando com ali dentro. certeza. E aí eu lembro que eu falei: "Eu não sei, eu quero concorrer". E aí, fui atrás, concorri, porque a mãe me falou: "Tu quer concorrer? Tá bom, mas tu vai ir atrás, tu vai fazer". E aí eu fui, fiz, estudei, eu lembro que eu estudei horrores. E o que que precisa de estudos, assim, você Então, como funciona isso? a gente estuda toda a história do Rio Grande do Sul, toda a geografia, costumes, lendas, parlendas, tudo isso a gente estuda. Então eu estudo realmente bem aprofundado, histórico, nós temos as provas escritas, né, que são bem difíceis também, então é um estudo bem complexo, assim, que a gente tem que realizar para ser prenda. Inclusive isso é uma coisa que pouca gente sabe, né. Não, por isso que eu tô te perguntando aqui, porque não é: "Ah, eu vou lá e concorro a uma né, Não. sou prenda". Não, tem que ter uma, né, uma qualificação, tem que ter Exato. uma base, tem que ter a teoria, né, Sim, e a e responsabilidade. essa qualificação hoje em dia está cada vez mais exigida, né, então se exige muito mais das prendas em questão de conhecimento. Antes até não era tanto, mas hoje em dia é bem puxado realmente os concursos. E aí nesse momento eu resolvi que iria concorrer, concorri, ganhei primeiro lugar, fui primeira prenda juvenil do Então, CTG. meus parabéns. Muito obrigada. E aí depois segue o caminho, fui pra região, fui para o estado também. Então, assim, foi realmente uma evolução muito grande dentro desses concursos. Hoje eu tenho total consciência de que, tudo que eu sou hoje vem graças a eles, muitos aprendizados, a questão da fala também, tudo. É dedicação, né, tem que ter Exato, tem com que ter certeza. tem que ter uma, dedicação. E qual foi o maior desafio que tu enfrentou dentro do, tradicionalismo? Eu acho que o maior desafio realmente foi me ver em um espaço onde eu era influência para as outras pessoas. Porque com isso surge uma responsabilidade Sim, muito porque se grande. torna uma referência, né, Exato, da gente saber que, ai, tem aquela prendinha ali que tá que olhando, tá tá nos olhando. que cuida do que tu fala, É, né, que digamos que tu é um símbolo pra ela, né, a quero gen ser com igual a ela. certeza. A gente nos pega, assim, com uma responsabilidade muito grande sobre aqueles jovens que estão iniciando também. Às vezes até sobre alguns adultos que também não têm muito conhecimento sobre isso e a gente trouxe para o movimento. Eu vejo muito isso com os meus pais, porque eles não eram tradicionalistas e hoje em dia eles são. Ai, assim, deve ter um orgulho É. enorme, né. Então, eu acho que o maior desafio é realmente isso. E assim, o que que tu lembra que foi o momento mais emocionante que tu teve dentro do tradicionalismo? Então, por eu não ter, assim, não ter tido muito apoio no meu início, quando eu vim para Novo Hamburgo, e comecei a fazer a atuação na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, uma das coisas que mais, assim, me despertou e me tirou de dentro da minha caixinha, como eu digo, foi ver que eu tinha muito apoio de todo mundo, de todos os lados. Eu lembro exatamente no dia do meu concurso, que eles foram entregar as faixas, e na hora que eu ganhei o primeiro lugar, todo mundo gritava meu nome, veio me abraçar e falava.
e foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha tido isso Tinha antes. torcida, né, tinha uma Exato, torcida, tinha outras sim. pessoas torcendo pela tua trajetória, né. Exato, com E tu certeza. inspira outras prendas, né, e Sim. isso é muito bonito de ver, né. Então acho que esse foi o momento, assim, mais emocionante pra mim. E qual foi a experiência de participar da Ciranda Estadual de Prendas? Ai, é mágico. Eu acho que não tem outra palavra pra descrever. E assim, eu sempre digo que independente do resultado, independente de tudo, viver uma ciranda é uma coisa que só quem realmente vive entende. E como é que é esse evento? Vai muitas prendas? Como é que funciona Então, isso? nós temos hoje, a Ciranda Estadual de Prendas, que acontece sempre na cidade da primeira prenda adulta do Rio Grande do Sul, né, com as demais prendas do Rio Grande do Sul, claro. E as 30 prendas regionais das 30 regiões tradicionalistas, se juntam nesse local para fazer um concurso para disputar as 3 faixas do Rio Grande do Sul, 3 faixas de cada categoria. E lá a gente tem as provas escritas, orais, artísticas, as mostras culturais também. Tudo estudar antes para essas provas, né. Exato, nós temos o nosso 1 ano ali, 1 ano e pouquinho, de gestão tanto regional, para ir para o estadual e interna para ir para o regional, que é onde a gente realiza todos esses estudos, as nossas pesquisas e as coisas para levar até a cidade da prenda estadual, né, para realizar as nossas provas e ser avaliada pela comissão. E o que a ciranda ensina além das provas? Então, eu acho que a gente tem que ter muito em mente que a ciranda ela não é só provas, ela é amizade, ela é, descoberta. Ela é conhecimento, mas não conhecimento só escrito, só isso, não, ela é um conhecimento sobre nós mesmos, sobre como a gente quer levar a nossa trajetória, e eu acho que isso é Ciranda de Prendas. Acho que isso resume tudo, assim. É o amor, principalmente, são as amizades, que a gente constrói ali, o meio, o companheirismo também é uma das partes mais importantes. E aonde vai ter a próxima ciranda, A já sabe? próxima Ciranda Estadual de Prendas é agora, em maio, em Erechim. Ai, que legal, então já sabemos onde vamos acompanhar. Aham, com certeza. E tu também atua como, palestras, como você começou, assim, a falar em público? Já foi muito desde pequena e Então, eu sempre cantei desde pequena, né. temos uma cantora também. É. É. E mesmo cantando, eu tinha medo de falar em público. Tinha pavor do microfone Aí eu pra vou dizer falar. que eu também tenho um pouco, olha. Tinha pavor. Aqui não parece mais, mas eu tinha, morria de medo do microfone. Só que quando eu me vi querendo ser prenda, uma coisa puxa a outra, né. Sim. Então a prenda tem que falar, a prenda tem que saber se expressar, e aí o microfone veio junto. Então eu aprendi a falar, desenvolver tudo isso meio que na marra, eu diria, né. Sim, com muitos eventos, né, É, e então estava sempre exposta àquilo ali e tu tinha o conteúdo, né, então se torna exato. mais fácil, se Sim, tu tens que tu estudou, que tu tem toda essa, trajetória, fica fácil, né, falar. exato, com certeza. Então foi uma questão meio automática, assim, eu diria, uma coisa puxou a outra, e a questão das palestras também veio junto. Porque quando a gente é na regional, quando a gente vai fazer essa preparação para ir para o regional, existem muitos projetos que a gente tem que fazer. E alguns desses projetos envolvem palestras. Então eu dei muita palestra nas escolas para as crianças, para escolas até de gente mais velha que eu e tal. Fui numa escola do ensino médio, eu ainda estava no fundamental, da palestra. Então, realmente foi tudo muito no automático, veio junto com a bagagem tradicionalista tudo isso. Sim, e tem uma aceitação boa ao tradicionalismo, né. Digamos, as Exato. pessoas, às vezes, elas não fazem ideia de como é esse universo, né. E o que que tu gosta mais de falar nessas tuas palestras? Qual é o, digamos assim, da tradição, qual é o assunto que tu mais gosta de falar? Então, eu acho que não tem muito um assunto específico, mas as minhas palestras elas são quase todas, ligadas a jovens e a crianças. Eu sempre falei nas minhas provas, inclusive, sobre as crianças dentro do tradicionalismo, porque eu acredito que a gente precisa dar uma continuidade, e as crianças são essa continuidade, e não tem como falar do tradicionalismo sem falar dos jovens, sem falar de crianças. Então as minhas palestras elas não têm, claro, um assunto direcionado sobre o tradicionalismo,
mas elas são totalmente ligadas a jovens e crianças. E é nas escolas que daí tu vai dar essas Sim, palestras? escolas, no CTG, às vezes também, se eu já dei palestra também para eventos municipais, então é Sim, tudo não, e eu acredito, né, que pegando ali as crianças, que as crianças elas são a base, né. com Então, certeza. tu já plantando a sementinha do tradicionalismo ali, ela não se perde, né. É, com certeza. E como tu vê o papel da prenda dentro do movimento tradicionalista hoje? Então, eu acho que a prenda, hoje em dia, ela é a principal fonte de conhecimento do tradicionalismo. O meu coordenador regional sempre falava pra gente que o conhecimento está em nós, porque nós somos as prendas, nós estudamos, às vezes tem muita gente dentro do tradicionalismo que às vezes não tem conhecimento direto sobre isso, né, e tá tudo bem também. Sim. Exato, só que, o conhecimento mais aprofundado vem de nós. Então o nosso papel hoje é levar um pouco desse conhecimento para as pessoas e, como eu já tinha falado anteriormente, desmistificar essa questão da barreira entre o tradicionalismo e a sociedade, porque isso não pode existir. A sociedade é tradicionalismo e o tradicionalismo é sociedade, um precisa do outro. Então, eu acho que é Sim, e as prendas também, né, digamos assim, tem foco em assuntos modernos. Eu vi que na sociedade, gaúcha teve o Café das Prendas, né, com pautas sobre sim, feminicídio, coisa assim, né, exato. assuntos atuais, porque as prendas têm esse compromisso também, né. Sim, a gente vê totalmente hoje em dia que um dos nossos papéis principais é fazer esse trabalho com a sociedade, principalmente nessas questões de pautas que são muito faladas hoje em dia, né, tanto a violência contra a mulher, o feminicídio, né, tudo isso são pautas que estão muito à tona na nossa sociedade e que a gente dá um jeitinho de trazer para dentro do tradicionalismo também, pra trazer para uma comunidade diferente, muitas vezes de um jeito diferente isso, né, mas trabalhar em cima dessas pautas para melhorar cada vez mais o ambiente onde a gente vive. Sim, porque até dentro dos CTGs também, né, é um ambiente que a família que vai e tudo, então sempre tem que trazer, né, assuntos, feminicídio, violência doméstica, tudo que isso infelizmente ocorre em todos os locais, né, e o mês de Sim, março a gente focou muito nisso, né, que é sim, o com mês da mulher, certeza. né, então para realmente que eu acho que as mulheres podem apoiar umas às outras, né. E como é conciliar estudos com a vida no tradicionalismo? Não deve ser fácil, né? É, eu acho que essa é a parte mais difícil. Vou ser bem sincera, eu acho que eu até hoje ainda não consigo muito bem. Uma coisinha ou outra ele sempre vai passar meio despercebido, mas, é um compromisso que a gente assume, né, quando a gente resolve que quer ser prenda e tal, e a gente sabe que temos outras responsabilidades que também vão além disso. Então é um pouco complicado, a gente não pode negar, é bem complicado. As demandas, se tornam às vezes um pouco, emboladas e um pouco É, tem confusas. tem os meses, né, acredito que ali agosto, setembro, como tem muitas movimentações nos CTGs também, É. tu tem que priorizar algumas coisas, né, É, então então, a Maria não existe em setembro, na não, escola, no resto é só CTG. Então, é uma questão que a gente vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas a gente sempre tem que colocar uma prioridade. Hoje em dia, claro, além do tradicionalismo, a minha prioridade é a escola, são os estudos, né. Porque eu sei que o tradicionalismo é uma coisa muito importante, vai estar comigo para a vida inteira, mas não é o principal, na vida geral, né. Então, é uma questão bem complicada de conciliar, mas é possível. sim, é a prova. E o É. que que a Maria Cândida quer ser depois de prenda? Aí, Então, a minha meta, meu aham, objetivo é ser psicóloga, ó, também ligada na área infantil. Então, a gente sempre fica ali com as crianças, adolescentes, sempre tem essa ideia. Mas é isso aí, a meta é ser psicóloga, claro, continuar atuante no meio tradicionalista, acho que isso é uma das questões mais importantes para mim, que eu penso muito, e de repente trazer um pouquinho da psicologia para o tradicionalismo e do tradicionalismo para a psicologia dentro do possível. ai sim, não, com certeza, e Sim, dá para conciliar as 2 é, com coisas, né. Que certeza. nem eu estava falando antes, é a base, né, e trabalhar com essas crianças, né, porque hoje em dia nunca, né, teve tão abalado, né, o psicológico Com das crianças e certeza. dos adultos, né, com inteligência artificial, com tudo, então é realmente uma área a se explorar muito, né, e nunca precisou tantos atendimentos Sim, com certeza. como hoje em dia, né. E quais são, e o que que o CTG ele mais representa na tua vida, assim? Eu acho que o CTG
representa muito amor pra mim e família. O CTG é minha segunda casa, sempre foi. Eu tenho a minha segunda família dentro do CTG, dentro de todas as entidades que eu estive até hoje. Eu deixo um pedacinho de mim e levo um pedacinho delas, então pra mim, a principal, o principal motivo, assim, de estar dentro do CTG é o amor, o companheirismo e a família. E hoje tu tá atuando lá na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande. Conta um Isso. pouquinho como é essa atuação lá e quais os eventos que tem, os próximos eventos. Então, eu sou a primeira prenda juvenil da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, atualmente, né, indo pra região daqui uns dias. E hoje nós estamos falando de uma das maiores entidades e de uma das entidades mais antigas da história do Eu Rio ia Grande dizer, do já Sul. faz 50, não sei se é 50 ou 70, 88 anos. 88 anos, A olha só. Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, ela veio antes do movimento tradicionalista. Nós falamos aí da quinta entidade mais antiga do Rio Grande do Sul, que hoje eu tenho a honra de poder dizer que é a minha casa. Somos abençoados aqui com a Com região. certeza, com certeza. E ela é uma entidade muito atuante, inclusive agora, sábado agora, deixo o convite para todos, né? Nós teremos uma penha cultural e artística lá na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, aberta a todo mundo. Quem quiser participar, quem quiser dar uma passadinha lá para acompanhar a gente, né? Vão ser realizadas diversas atividades artísticas, música, dança, tudo que vocês imaginarem. Essa especificamente é mais voltada para os individuais, né? Será declamação, intérprete vocal, mas todos estão convidados a estar lá com a gente. E que horário no sábado? Então, ela começa a partir das 8 horas. Então, às 8 horas a pessoa pode estar lá. Sim. E 11h30 podem assistir o Prenda Empreendedor. Com certeza. Pode assistir de lá também. E quais são os teus próximos objetivos dentro do CTG ali? Então, agora eu tô em busca, né, do concurso regional, que acontece em junho desse ano. Então, as minhas forças estão todas focadas nele, por enquanto. Mas, claro, a gente segue desenvolvendo um trabalho dentro do CTG, dentro da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, além desse concurso, né? Então, atividades culturais, invernadas artísticas, os meus focos eles são ligados ao CTG em geral. Apesar de eu estar focando especificamente no concurso agora, não tem nenhuma questão que eu diga, eu vou focar só nisso agora, não. O CTG em si é o meu foco, né? Onde precisarem de mim, onde tiver um evento para desenvolver, gente para ajudar, eu vou estar lá, então. Sim. E que mensagem tu deixaria para essas meninas, que sonham em ser prenda? Eu acho que a principal mensagem que eu deixaria é: não desistam. Independente do que acontecer, independente dos desafios que vierem pelo caminho, não desistam. Porque se tu sonha, vale a pena, e depois, mais pra frente, tu vai colher os frutos desse teu sonho, e acho que é realmente isso. Quando a gente persiste, a gente chega onde a gente quer e é isso. É, dedicação, né, e é a tradição, e a nossa É. tradição do Rio Grande do Sul, ela é linda, né, então, vale a pena estudar, vale a pena ter esse conhecimento. Com certeza. E olhando para o futuro, que legado tu quer deixar como prenda? Então, isso é uma pergunta que eu me faço muito, na real, né, quem eu quero ser, o que eu quero deixar, e é uma questão que me preocupa muito. Mas eu quero que as pessoas lembrem da Maria Cândida como prenda, como uma pessoa que amava o tradicionalismo mais do que tudo, porque essa sou eu, e eu sei que vai ser pra sempre, porque é uma das partes mais importantes da minha vida. Então, eu acho que é isso, eu quero que as pessoas se inspirem em mim, pra nunca deixar morrer esse amor pelo tradicionalismo. E me conta um pouquinho desse teu penteado, quem fez esse teu penteado, Então, prenda? o penteado tem as mãos da minha mãe, como sempre. A mãe está aqui Minha mãe tá aqui nos bastidores. Tenho as mãos da minha mãe, que inclusive faz penteados, né, se alguém quiser fazer penteados, minha mãe está aí, Luciane Penteados. Então, todos os meus penteados têm a mãozinha dela aqui. Ai não, porque fica lindo, né. É. Olha, é uma prenda, né, teu penteado perfeito.
Maria, então foi um prazer te receber aqui no Prenda Empreendedora e a tua história, né, mostra que o tradicionalismo é construído com dedicação, estudo e principalmente o amor pela cultura. Tu representa, né, uma geração que mantém viva a essência do Rio Grande do Sul. Te desejo ainda muitas conquistas nessa tua caminhada linda. E para você que nos acompanhou até aqui, um muito obrigado pela audiência e não esqueça de compartilhar esse episódio com alguém que também ama a cultura gaúcha. Prenda Empreendedora todos os sábados às 11h30 pela Vale TV e pelos canais do YouTube. Muito obrigado. Obrigada.